Bonjour les amis, ça va bien? Est-ce que vous Ça va, m'entendez? merci. Et vous? Bonjour. Oui, je vais très bien alors. On va le faire tout en français. Oui, d'accord. Si ça ne vous pose pas de problème alors. Se não for nenhum problema, hein? Não, Mas pode vamos lá falar. então, A pessoal. compreensão está melhor que a fala. É, Ah oui, je comprends. La se a gente tiver compréhension, qualquer oui, c'est dúvida, ça. Oui. Pas mieux que la parole. Très bien. Cristiano, prazer, Leandro, Patrícia. Então, Prazer. conte-me mais só um pouquinho, pessoal, da história de vocês com relação ao francês. Depuis combien de temps est-ce que vous l'étudiez? Si vous avez commencé à l'étudier en France ou quand vous étiez déjà au Brésil, par exemple? No, no começo Pode falar em português se quiser, não tem problema Ah. não, só para eu entender um pouquinho mais A aí, gente tá? começou a estudar francês mais ou menos há um ano atrás, no Brasil D'accord. ainda. Aham, A gente sempre fez aula particular, tá? Nunca sim, estudou por nenhuma escola. É, aula online, né? Particular. aula online. sim, sim. E a nossa professora, ela precisou encerrar as aulas agora porque ela entrou num cargo público. Então, a Entendo. gente está buscando um novo professor E ela era brasileira? brasileira. Brasileira. Sim, Isso. legal. A gente já usou, acho que mesclou um pouco de métodos. A Sim. gente chegou a ficar, essa professora que a gente ficou há mais tempo, já faz mais ou menos uns 3 meses que ela parou de dar aula. Aí a gente tinha começado com uma moça que foi indicação dela. Só que essa outra moça, ela não seguia nenhum livro ou método assim. Então, Sei. algumas coisas eu não vou saber falar para você. A primeira professora, ela usava o Cosmopolita, Oui, je vois. tá? Sei. Então, a E gente vocês fez... gostavam do livro? Olha, sim, tinha muita... a gente tinha muita ressalva com relação a falar muito sobre geografia. Tinha lição que falava muito sobre geografia, assim, e daí não tinha matéria, sabe? E eu Sei, não sou uma sei. pessoa muito boa em geografia, então eu sofria. Mas Aham. até então, sem problema. E a outra professora, ela passava, acho que alguns PDFs de livros aleatórios. Depois, Entendo, se você entendo. quiser, eu consigo te mandar. Não, tranquilo. E aí, o grande ponto foi o seguinte para a gente já está morando aqui na França, né? E o que eu estava falando Há para... 8 meses agora, né? 8 meses. O grande ponto é, a gente Vous pegou a pandemia vous habitez quelle ville, les amis? a A Paris. Paris. Ah, d'accord, ça va. Très bien, E, Île-de-France. Ué. e aí, o grande ponto para a gente é que, como a gente já está aqui, a gente precisa rever algumas coisas, tá? Sim. Que muitas coisas a gente viu uma vez só e nunca mais foi visto. E eu acho que por não seguir algum método ou alguma coisa assim, o nosso nível tá, não sei, eu tô meio perdida. Incerto. Porque eu fui Entendo. fazer as avaliações da Aliança Francesa, e aí Sim. no A1 eu tirei 90%, no A2 eu tirei 70%, e no Aham. B1 eu tirei 85%. Então, Ixi, tá assim, tipo. Sei, sei. Tá um pouco de cada um, né? Tá tipo um Frankenstein, né? isso, então assim, sabe? Então eu tô meio perdida, eu não sei que nível que a gente tá, mas sei Sim. te dizer que a gente compreende muito melhor do que a gente fala. A gente não fala Não, nada. eu sei como é que é porque é o normal, tá? Essa questão de compreendermos inicialmente mais do que a gente consegue falar, tá? Tá bom. Essa questão, por exemplo, dos níveis, Patrícia e Cristiano, o que que acontece? Quando a gente vai fazer um teste de proficiência, seja A1, A2, B1, B2, C1, o intuito lá não é para saber, tipo, necessariamente essa questão de nível, tá? Uhum. Então, naquele teste, você, no A1, foi no A1 que você falou que tirou 70%, né? Isso. Então, olha só, um A1 você tirou 70%. Aí chegou lá no B2, você teve, ou no B1, teve uma nota maior. Por que que isso, entre aspas, acontece? Porque naquele momento ali, a forma com a qual você conseguiu entender, vamos dizer, a fluência com relação ao teste foi melhor. Só que a gente coloca muito, eu digo, a metodologia tradicional, ela coloca as coisas muito dentro de uma caixinha. Por quê? Porque ela quer que nós passemos por
processos. Tipo assim, quando eu digo processos, você vai passar 6 meses aqui, 6 meses aqui, 6 meses aqui. Então, ele não quer que você parta daqui para lá e você atinja, digamos, a fluência. O que é fluência? Só para a gente entender. É passar uma mensagem de forma simples e clara ao seu interlocutor, como uma criança o faz, tá? Então, o intuito não é realmente que você saia do A1 e, bum, já pule para o A2 em 3 meses, 6 meses, porque isso é totalmente factível. E aí eu vou explicar o porquê, através da minha metodologia, que é algo que eu trilhei, tá? Então, eles têm o enfoque, infelizmente, na questão de mensalidades. E aí você falou sobre o conteúdo, né? Poxa, tem conteúdo que eu vi apenas uma vez. Por quê? Você viu apenas uma vez aquele capítulo, já pulou para outro, para outro, para outro. O processo de aprendizagem, que eu vou entrar nesse mérito agora, que é o primeiro pilar do meu método, é a padronização neurolinguística. Jean Piaget, ele explicou perfeitamente o processo de aprendizagem, seja para qualquer habilidade, línguas ou o que for, ele funciona assim, ó, assimilação e acomodação. Não sei se você já conhece, já ouviu falar. Não. Ele é muito... Piaget. Eu trabalho muito... Oi? Perdão. Apenas o nome dele, o Piaget. Ah, ótimo. É bem famoso, né? E é excelente a teoria da aprendizagem dele, porque é dessa forma que o nosso cérebro ele trabalha, como se fosse um computador. Então, ele pega, tipo assim, novos dados, novas informações. Entenda aqui, por exemplo, a língua francesa. E ele vai correlacionar com conhecimentos e experiências que você já possui. Então, no caso aqui, eu consigo deixar essa correlação muito vívida, muito fácil para o seu cérebro, correlacionar o francês com o português, porque a matriz é muito semelhante, não somente a questão de derivar do latim, mas as estruturas, elas são muito equiparáveis. Por exemplo, ó, eu quero falar francês agora. Como é que a gente falaria essa estrutura assim, essa frase? Vocês conseguem colocar para mim? Eu quero falar francês agora. Je voudrais parler français maintenant. Isso, parfait. Aí esse je voudrais, ótimo, vai entrar também no futuro do pretérito. Eu gostaria, eu quereria, mas perfeito, ó. Je voudrais parler français maintenant. É a mesma estrutura. Se eu pegar e falar como se fosse uma pergunta, eu gostaria de falar francês agora, como é que ficaria? Você sabe? A mesma coisa, só vai trabalhar uma... É a mesma coisa. Eu falei, eu achei que ele queria falar. Isso, só que aí a gente vai trabalhar o quê? A entonação apenas. É a mesma estrutura, só que você vai trabalhar Je voudrais parler français maintenant. Pronto. Já tem lá uma afirmativa uma negação, e uma pergunta afirmativa. Como ficaria na negativa? Eu não gostaria de falar francês agora. Je ne voudrais pas parler français maintenant. Parfait. Então, eu não gostaria de falar francês agora. Je ne voudrais pas parler français maintenant. Pronto. Como ficaria essa negação em um contexto interrogativo? Uma pergunta negativa, a mesma. Então, eu não gostaria de falar francês agora? Est-ce que je ne voudrais pas parler français maintenant? Cessar. Aí você já utilizou uma segunda forma de fazer a pergunta, o est-ce que. Só que o je ne voudrais pas parler français maintenant é o mesmo. E aí, tipo assim, nós temos sempre 3 formas de fazer pergunta, mas o primordial é você saber a primeira, que é a mais utilizável, que é o que é a entonação. Então, a partir da primeira, você vai poder fazer uma afirmativa, uma negativa, pergunta afirmativa e uma pergunta negativa. Só que isso é vívido para o seu cérebro quando você passa por uma sequência lógica de lições e exercícios. Eu falando aqui, te mostrando, você vai entendendo e vai fazendo as associações mentais. Aí vai fazendo sentido. Só que quando a gente vai pelo livro, essas não fica de uma forma realmente clara. Você vai, tem lá a gramática, terminou o capítulo, já pula para outra coisa. E assim sucessivamente. Então, é muito conteúdo, muita informação, e no fim das contas, a gente não consegue assimilar tudo aquilo para que possamos, quando for falar, estar na ponta da língua. Tá? Então, esse primeiro pilar, ele envolve o quê? Essa padronização linguística, tá? Vamos dizer, essa assimilação e acomodação. Sim. E outra coisa muito interessante que eu gosto para que a gente venha desenvolver é a neuroplasticidade. Vocês conhecem, já ouviram falar da neuroplasticidade? Não. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de desenvolver novas sinapses. Quando a gente precisa falar, por exemplo, e trava, não é porque você não sabe ou coisa e tal. O que acontece nesse exato momento? As conexões entre as sinapses, entre os neurônios, elas não estão vívidas, elas estão, tipo,
truncadas. Então, o impulso nervoso, a informação, o francês, ele não passa de forma fluida. E aí você, tipo assim, eu sei, mas os neurônios estão pipocando ali, tentando puxar aquela informação. Depois eu até mando um videozinho para você ver os neurônios e depois quando eles se ligam e formam uma ponte. Então, eu consigo criar uma ponte entre o francês e o português, tá? Para que essa informação, para que o francês ele passe de uma forma mais eficiente, mais fluida, tá? Então, como eu estou mencionando, essa questão, essas lições e exercícios foram todas criadas por mim e elas seguem uma sequência lógica para desenvolver, para criar, tá? Essa neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de desenvolver novas conexões neurais entre os neurônios, entendeu? E dentro desse segundo pilar, eu também adiciono, não sei se vocês conhecem, o princípio de Pareto, ou teoria 80-20. Não. Não, é o seguinte, ele é um italiano que ele percebeu o seguinte, há padrões. Então, por exemplo, 20% das pessoas no mundo detêm 80% das riquezas. Na metodologia tradicional, eles focam 80% em todo o conteúdo da língua francesa e, no fim das contas, você tem um resultado de 20%. Eu pego e foco nos 20% realmente importantes da língua. Palavras, expressões, estruturas, verbos que, no fim, vão te dar 80% de resultado, tá? Por quê? Tem uma escala chamada L'Échelle de Bois-Buise. É uma escala francesa, ela mensura a quantidade de palavras que nós precisamos para sermos fluentes em francês. E são apenas entre 800 a 1.500 para você ser fluente. Tá? Um francês cultivado, ele tem aí em cerca de 3.000 palavras. Então, não é, vamos dizer, se você parar para pensar, uma criança com 3 anos, ela já detém entre 1.500 a 3.000 palavras, dependendo aí, tá? Ou seja, essa coisa de que tem que aprender muito, todas as coisas, não. Você tem que aprender o certo que vai te trazer verdadeiro, vamos dizer, respaldo na hora de falar, tá? E o terceiro pilar é o viver a língua. O que é isso? Quando a gente estuda uma língua, um idioma, a gente quer o quê? Falar. A gente não quer focar em gramática, a gente não quer ficar conjugando verbo de forma aleatória. A gente quer realmente falar. Então, tudo isso que a gente, vamos dizer, que eu vou fazer aqui com vocês, vocês já vão perceber, é sempre voltado para o cotidiano. Você precisa fazer uma prova, beleza, ele vai te dar respaldo, porque na prova eles não vão te cobrar gramática, um verbo conjugado, particípio do vuluar, nada disso. Eles vão querer saber se você consegue escrever de forma compreensível, se você passa uma mensagem de forma oral e se você consegue entender o seu interlocutor. É simples, apenas isso. Só que a gente tem aquela coisa de achar, cara, quanto mais gramática eu estudar, mais eu vou aprender. Não. Quanto mais vai ficando quadrado, mais vai ficando fechado e mais difícil para que possamos nos comunicar, tá? Então, eu vou fazer agora com vocês como se fosse uma aula mesmo, tá? E vou trabalhar bastante essa parte, como eu mencionei, da padronização neurolinguística, tá? E vou fazer como se fosse também um nivelamento. Eu vou dar algumas frases, vocês vão me falar como que se vocês conseguem se expressar, tá? Inicialmente, elas serão em português, tudo bem? Eu já deixei aqui o nosso quadro, vamos dizer, digital. Ela utilizava qual aplicativo com vocês, pessoal? A primeira professora usava o Zoom, a segunda o Google Meet, né? Google Meet. Ah, legal. Então, ela já utilizava esse quadro aqui, né? Já. Fazer o Jamboard. É Google também. Né? Ah, legal, legal. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Ó, vocês lembram aí como é que é o verbo precisar em francês? Besoin. Isso. Besoin, quando a gente trabalha, significa apenas necessidade, tá? Só isso, é a palavra. Então, no português é masculino ou feminino? Necessidade é feminino. Feminino. No francês, ele é masculin, le besoin. Só que quando eu falo do verbo, nós não temos o verbo precisar em francês. O que ele é? Ele é uma locução verbal. Então, ele vai ser a junção do verbo ter, do substantivo necessidade e da preposiçãozinha de. Então, por exemplo, quando eu falo precisar, vocês vão associar, beleza, dessa forma. Só que, literalmente, ele significa ter... acabei escrevendo em francês aqui, pardon, em português, excusez-moi. Então, literalmente, ele é o quê?
ter necessidade de. Para que eu conjugue, para que eu tenha, por exemplo, eu preciso, como é que eu vou fazer? Je vais conjuguer le verbe avoir. Como é que eu digo eu tenho, então? J'ai. J'ai. Então, eu preciso. Besoin de. J'ai besoin de. Então, vamos lá. Como é que eu digo eu preciso em francês? J'ai besoin de. Beleza? Eu preciso falar francês hoje. Como é que eu vou falar essa estrutura? J'ai besoin de parler français aujourd'hui. Très bien. J'ai besoin de parler français aujourd'hui. Mas agora eu estou estudando francês. Ou estou trabalhando, vamos dizer assim, on va jouer un rôle, on vai utilizar uma situação hipotética. Então, vamos utilizar uma situação hipotética. Mas agora eu estou trabalhando. Como é que eu vou falar isso? Eu estou trabalhando? Isso. Mais je suis au travail. Non, je suis en train de travailler. C'est ça. Vai pegar, eu estou em curso de trabalhar. Esse vai ser o gerúndio quando estivermos realmente executando uma ação. Mais je suis en train de travailler. Beleza. En train de travailler. D'accord? Vamos lá. Eu preciso beber. Como é que a gente vai falar? J'ai besoin de... Eu lembro de boisson, da bebida. Eu não sei. Boisson, bebida. Então, aí boisson derivou lá do verbo, semelhante ao português. Beber, bebida. Vamos lá. Vocês, qual som, qual junção aí, ó, deu esse sonzinho de uá? Boire. Boire, très bien. Então, eu preciso beber? J'ai besoin de boire. Beleza. Agora pergunta para o seu esposo, você precisa beber água? Tu as besoin de boire. Não, você. Cuidado, você vai utilizar o avoir. Tu é, você está, tá? Então, j'ai, qual é a primeira letra do alfabeto no português? É. Então, tu as. Tu Não. as. Isso, então você tem tu as. Tu as. Tu as. Então, Tu as besoin de boire. Oh, é isso? aí, quando a gente fala dessa forma, tu as besoin de boire o, no francês, não sei se vocês lembram, se eles passaram para vocês os partitivos. Partitivos, eles servem para dar a parte a algo que não está definido. Quando a gente utiliza dessa forma, por exemplo, você bebe vinho? Vous. Eu estou trabalhando mais o vous porque quando vocês forem se tratar com as pessoas, você vai comprar, nananã, você não vai utilizar o tu. É só entre vocês ou entre um amigo, coisa e tal, realmente. No cotidiano, a utilização é o quê? É sempre Vous. é o vous, tá? Então, por isso que eu estou colocando a questão do vous. Assimilou o G e o vous, você já tem total respaldo para se comunicar em qualquer situação, tá? Diferente, se eu te ensinar já o G e o tu, vai ficar uma comunicação bem mais restrita. Então, o intuito é o quê? Fazer com que vocês já consigam se comunicar em todos os contextos, tá? Então, por exemplo, você bebe vinho? Como é que é vinho, pessoal? Vous buvez des vins? Vous buvez du vin. Então, você bebe do vinho, tá? Eu nunca posso colocar aqui só vous buvez vin. Lógico, vai se fazer compreender. Mas o correto é o quê? Como eu não tenho uma parte, eu não sei a quantidade, se é muito, é pouco, eu trabalho os partitivos. E eles são apenas 3. Do, dá, dos e das. Como em português. Só que a gente, se utilizarmos no português, fica algo mais rebuscado, mais pomposo. No francês, não. É o tempo inteiro assim. Eu não posso jogar os substantivos sozinho, tá? Então, por exemplo, hoje você bebeu leite? Como é que a gente vai falar essa perguntinha? Hoje você bebeu leite? Pode fazer. Pensando, eu poderia colocar aujourd'hui no início ou no fim. Aujourd'hui, você bebeu? Vous avez boire, boissar. Vous avez bu. Bouvet. Vous avez... não me recordo. Deux lettres são participio. Então, o participio dele concebido, criado com 2 letrinhas. Que vai dar também aí, por exemplo, lembra lá no português, beber, participio dele, Bi. bebido,
ou bebida. O participe ele é feito para a gente poder utilizar a voz passiva, tá? Então, por exemplo, no francês, passé composé, literalmente, eu tenho meio participe, eu tenho bebido. Beleza, só para vocês Tá. fazerem um link neural aí, tá? Então, boire, beleza, tá? Particípio dele, bi. Então, hoje você bebeu leite? Leite é masculino. Então, bora lá, me ajudem aí, como é que vai ficar? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous avez bu. Masculin. Vous avez bu. Du lait. Très bien. Só que aí é uma pergunta, não é? Cadê a entonação de pergunta? Vous avez bu du lait? Voilà. Sempre haverá 3 tipos de pergunta para fazermos no francês. Sempre. Independente do tempo verbal, o que seja. A primeira forma e a mais utilizada é a entonação. Igual aqui. Então, vamos lá. Hoje você bebeu leite? Primeira coisa, vocês já vão pensar em português. Como que eu vou fazer essa frase? Olha só. Repitam comigo, então, em português. Hoje você bebeu leite, só que cada um vai falar na sua personalidade, tá? Como que vocês falariam essa frase? Que está em francês, só que em português. Hoje você bebeu leite? En français, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous avez bu du lait? Ok. Monsieur Cristiano? Hoje você bebeu leite? En français. Aujourd'hui, vous avez bu du lait? Voilà. Só que a última ali ainda dá para entoar um pouquinho mais. Mais, Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque cada vez mais, você tendo esse rapport, você vai entender, você vai conseguir falar de forma mais natural e mais segura. Porque o seu cérebro ele vai pegar e vai saber, caramba, essa mesma base, esse conhecimento, essa experiência que eu já possuo no português, eu posso transpor para o francês. É claro, é uma coisa tão assim, só que a gente não faz. E então, quando a gente vai falar, se sente o quê? Travado. Eu falo isso porque eu me sentia. Eu ficava tentando falar e parecia um robô, colocando uma palavra aqui, outra ali. E quando eu entendi que eu poderia utilizar a mesma entonação, eu falei, caraca! Aí a chave virou para mim. Foi aí que eu comecei realmente a, cada vez mais, ter uma, vamos dizer, uma evolução maior na língua. Então, vamos lá. Ó, a primeira forma é a entonação. Beleza. Aí depois a gente tem outras duas. Vocês lembram quais seriam? Quais são? O ESC, né? Que é o marcador de pergunta. Sim. ESC, que é ESC? Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Isso. E inversão pronome sujeito verbo. É a inversão pronome sujeito verbo. Só que aí a gente já vai trabalhar como se fosse um padrão. Como assim? Primeira forma, entonação, a mais usual. A segunda, como eu falei, a inversão. Como é que vai ficar então com a inversão aqui, pessoal? Avez-vous bu du lait aujourd'hui? Pode ser, né? Ou mantém. Oui, aujourd'hui, avez-vous bu du lait? D'accord, c'est ça. Então, vou colocar aqui. A gente não aprendeu com inversão, não? Eu acho. Aprendeu? Uma aula só, então? Ok. Foi apenas uma? Não, aí aqui eu sempre já preconizo, eu já ensino as três e já vos coloco na prática. Por quê? Você não precisa necessariamente escrever todas as vezes, mas a gente vai trabalhar... outra coisa, que a gente consegue ter uma ótima evolução na língua, muito mais do que uma criança, quando ela está aprendendo seu idioma, porque vocês já leem, vocês já escrevem e vocês já são fluentes em um idioma. Então, eu vou utilizar todas essas habilidades em prol da evolução no francês. Como assim? Sim, uma coisa que a gente tinha muita dificuldade com essa segunda professora, como ela usava o Jamboard, a gente escrevia pouquíssimo. Então, principalmente durante a aula, assim. E aí, o que acontecia? Quando ela passava os exercícios, eu não tinha nada para consultar. Ela não passava um bloquinho, tipo assim, ela não fazia as anotações e passava para vocês depois? Então, o conteúdo era meio perdido. Eu não tinha acesso ao Jamboard, eu tinha acesso a alguns outros exercícios, sabe? Ou quando ela passava os exercícios, no próprio PDF tinha uma breve explicação. Sei.
Nossa, foi terrível. Aí você, como você não tem um livro, aí você precisava juntar. Com a segunda professora, a gente quase não tinha anotações no caderno, né? Então, Entendi. juntar o Era mais material abstrato, né? Você teve ela aquele anotava coisa junto com abstrato. o material que ela passava durante a aula. Fazer os Então, exercícios você era não bem tem difícil. tudo no mesmo local. Então, assim, Não. Com relação aqui, pode ficar tranquilo, que eu tenho todo o material. A gente vai ter, tipo assim, eu vou passar o material para vocês, tá? Tá, Depois até mostro aqui como é que eu compartilho minha tela com vocês, para vocês terem uma noção de como que funciona. tá É bom. tudo muito intuitivo, tipo assim, não tem essa coisa de um monte de explicação, não. A gramática vocês vão aprender de forma implícita, tá? Igual eu acabei de falar do partitivo ali, depois eu vou passar novamente com um substantivo feminino. Mas é Tá tudo bom. muito intuitivo, porque o intuito é falar, não é ficar decorando verbo ou decorando COD, objeto Uhum. indireto, nada disso. É saber utilizar de forma correta. E isso vem Uhum. pelo contexto, sempre é o contexto. Nós aprendemos o nosso idioma de forma contextualizada. E era para ser a mesma coisa nas escolas. Aí você chega lá, a primeira coisa, você não é fluente. Eles já começam a te ensinar regras gramaticais. Sendo que, quando você começou a estudar regras gramaticais ou gramática no português, você, quando criança, você já era o quê? Fluente. Falava, Entendeu? Beleza, se tinha seus errinhos lá, coisa e tal, mas não tem problema. Você falava tudo em português. Então, por que em qualquer outro idioma é o contrário? É contra-intuitivo. Tipo, ninguém questiona. E as Sim. pessoas vão se deixando. Aí passa anos, né, pagando mensalidade, estudando, no fim das contas, quando precisa viajar, falar e fala, cara, eu não sei nada. Não sei, Tipo assim, aquela informação que foi passada, realmente, ela foi passada. Só que você não desenvolveu conexões neurais para utilizar aquela informação. É tipo assim, eu te passei um monte de coisa que está lá no seu cérebro, mas você não tem acesso. Para você ter acesso, você vai ficar ali, ó. Como é que eu formo a frase? Não fica pronto. Ela dá aquela travada. Por quê? Sim. As conexões não estão devidamente posicionadas, vamos dizer assim. Tá bom? Então, a segunda... A regra gramatical você passa também, de qualquer forma, para a gente poder ter anotado. Sim. Tipo, igual aqui, ó. Por exemplo, eu expliquei a questão vous buvez du vin. No francês, nós temos os partitivos. Isso aqui é só uma aula experimental, só para sentir o gostinho. Mas, por exemplo, aí eu vou explicar direitinho quais são os partitivos. Ó, quando for singular, masculino, você vai utilizar o du. Igual aqui, ó. Você bebe vinho? Entre aspas, você bebe do vinho, vous buvez du vin. Quando for feminino, singular, você vai utilizar o de lá, que em português é a mesma coisa. La preposição de plus la voyelle a. Da. Beleza, você come carne? Então, vamos lá. Vous mangez de la viande? Pronto, você come da carne, porque é o quê? Singular feminino. Agora, e o terceiro que a gente vai utilizar é o de Denise, tá? Não vão se confundir com o de. Beleza? Aqui o somzinho é aberto. De Denise. E aqui, ó, de Denise. É a mesma coisa quando a gente fala eu. Como é que eu digo eu em francês? Je. Eu. Ah, je. Je. Então, esse je, ele é o J, J-O, literalmente, só que você coloca o biquinho. Então, fica assim, ó, je. Se eu tirar o J e adicionar um D, como é que vai ficar o som? De. Beleza. Se eu tirar esse D e colocar um L, vai ficar como? Le. Par exemplo, mon nom français, Leandro. Se eu adicionar, no caso, a esse LE, um S, como é que vai ficar o som? Le. Aí ele vai ficar aberto. Não falo S. Le. Isso. Aqui, por exemplo, nós temos os e as. Quando eu utilizo aqui, ó, dessa forma, literalmente lo. Só que eu faço o biquinho e ele traz o som, tá? Sim. Le. Plural, le. Feminino, eu sempre trabalho assim, ó. Quais são os artigos definidos no português? O, a, os e as. Então, vamos lá. Quais são em português? O, a, os e as. O, a, os e as. Beleza. En français, le, la, le. Pronto, já fica mais fácil. Como assim? O seu cérebro ele já vai assimilar com uma maior facilidade. Em português, como é que é mesmo? O, a, os e as. En français, le, la, le. Le. A gente nunca vai pronunciar esse S. Exceto quando o substantivo aqui começar por uma vogal. Os amigos. Sim.
Les amis. Les amis. Então, a gente vai fazer uma liaison, né, no caso. E o francês é regido o quê? Pelas ligações, par les liaisons, e par les elisions. E pelas contrações, ou as elisões. É simples. É o tempo inteiro. Ou é contração ou é ligação. Ótimo. Aí aqui, digamos, nós teríamos já trabalhado os artigos definidos. E aí eu já ia entrar nessa questão. Vamos lá, de forma prática. Você falou com o chefe, nananã, você fala com a sua esposa, já trazendo para o contexto, para o cotidiano. Você precisa falar com o zelador? Tipo, tudo isso fazendo um rapport com o que você acabou de estudar, tá? Só que o interessante da minha metodologia, o que a gente vai estudar no início, vai sempre nos acompanhar. Então, não é algo que você aprendeu hoje, agora, e vai ficar para lá porque você vai aprender mais. Não. Como é tudo contextualizado, que você aprendeu aqui, você vai utilizar agora, depois, e isso mais conteúdo. Mais conteúdo, quando eu digo, mais formas de contextualizar do que você precisar, no presente, no passado, no futuro, subjuntivo, só que sempre essa pauta do dia a dia, porque é esse o intuito, tá? E esse dia a dia vai te dar respaldo também, como eu trabalho essa parte escrita, leitura. Se porventura vocês quiserem fazer qualquer teste de proficiência, você passa também, porque você vai saber escrever corretamente, ler, porque a leitura no francês ela é simples, só que tem tem algumas chavezinhas ali que a gente tem que tomar cuidado para que possa até entender com uma maior facilidade, tá? E ler. E quando a gente aprende a ler corretamente, isso ajuda muito na própria fala, na oralidade do dia a dia, entendeu? Sim. Então, esses daqui são os partitivos. E aí eu vou utilizar o tempo inteiro. Por exemplo, se eu falar assim, você tem dinheiro? Como é que eu diria isso? Vous avez de l'argent. Isso. Aí, nessa estrutura, vocês estão utilizando o de l'argent. Argent é masculino ou feminino, pessoal? L'argent. Feminino. É normal pensarmos assim. Eu também já pensei que fosse feminino, mas ele é masculino. Vou te mostrar por que vocês pensaram que, como eu também pensei, que fosse feminino. Ó, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Só que o que houve aqui? Agora vai fazer mais sentido. Você vai olhar e já vai falar, caraca, argent é masculino, mas ali eu joguei uma contração. Só que se eu não falo e não preconizo isso, passa batido. E aí várias coisinhas que são muito importantes vão ficando batidas. E a gente vai indo, e quando vê, sabe, mas não sabe muita coisa. Eu sei como é, porque eu passei por todo esse processo. Eu estudei mais de um ano no Brasil antes de ir para a França. Quando cheguei lá, pessoal, nossa, quando cheguei aí, quero dizer, eu fiquei triste, porque eu pensei, quando chegar lá eu vou falar, eu vou aprender. Não, pelo contrário. Foi tipo começou assim, quase do zero, né? Comecei quase do zero. Só que eu tive, tipo assim, a sorte foi que eu tive um insight de pensar, poxa, eu tenho um monte de informação, só que são informações acabando sendo inúteis. Então pensei, cara, eu vou trazer tudo isso para o meu cotidiano. E aí, sem querer, de forma intrínseca, eu comecei a criar um meu método que hoje em dia eu já ajudei centenas de alunos, eu dou aula desde 2010, e com 3 meses já consegui me comunicar. Com 6 meses, eu já estava fluente e fazendo faculdade em Aix-en-Provence. E aí depois eu fui para Marselha. Continuei meus estudos lá. Mas é basicamente isso, entendeu? Então vamos lá, rapidão. Essa questão aqui da perguntinha. Então, aqui nós temos a inversão. E a terceira forma é sempre o quê? Est-ce que. Então, como você falou, opa, est-ce que? Lá vem uma pergunta. Igual no espanhol, ponto de interrogação invertido. Eu já sei que se trata de uma pergunta. Utilizou est-ce que, lá, question. Est-ce que. E aí vai ficar como aqui a pergunta? Est-ce que aujourd'hui vous avez bu du lait? Aí é melhor você colocar assim, est-ce que vous avez bu du lait aujourd'hui? Tá? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est faisable, é factível, mas ficaria melhor já diretamente com o verbo ali. Então, est-ce que vous avez bu du lait aujourd'hui? Et voilà, nous avons les 3 contextes dans le même, je vais dire le même contexte dans 3 genres différents, donc 3 types de questions différentes. Se utilizarmos aqui, por exemplo, você fala francês, como é que vai ficar as 3 perguntinhas? Dessa forma. Entonação, inversão e... Vous parlez français? C'est ça. Vous parlez français?
Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Só que a gente vai trabalhar sempre nessa ordem. Vous parlez français, entonação, inversão, est-ce que. Por quê? Ah. Cria um padrão. Então, quando você for pensar, você já vai estar familiarizado. Qualquer coisa, qualquer tempo, cara, já sei que eu parto da entonação para a inversão e depois o est-ce que. Tá. Entonação, inversão, est-ce que. E aí fica o quê? Parlez-vous français? Organizado. Isso. E a terceira? Est-ce que vous parlez français? Très bien. Au passé composé. Você falou francês ontem? Vocês falaram francês ontem? Vous avez... Vixe, eu não lembro. Parler? Vous avez parlé? Calma. Então, vamos lá. Ó, aqui nós temos o verbo. Como é que a gente fala isso aqui em francês? Parler. 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 Então, o R sempre mudo, tá? Mesmo estando no infinitivo, tá? Particípio. No português, ó. Falar, em português. Falar. Lado. Então, particípio, falado. tá? Isso, para vocês Falado. associarem. Quando eu utilizo essa, vamos dizer, o estímulo em português, é para que o seu cérebro já consiga correlacionar quando eu colocar a informação em francês. Senão, ele fica a ver navios. Ele vai tentar fazer essa correlação e, se ele não entender, ele fica, tipo, bugado, vamos dizer assim. Não cria uma conexão lógica, tá? Então, ó, falar, parler. Falado, falada, parler. Se for no feminino, eu venho e adiciono um E. Falada. Pronto. Por quê? Para que eu utilize a voz passiva. Imagina, a língua francesa foi falada ontem. La langue française a été parlée hier, com os dois S. Se eu falar o francês foi falado, le français a été parlé hier. O francês, masculino, tá? E esse a été é o quê? O passé composé do être, tá? Foi ou esteve. Então, olha só. Você falou. Vous avez parlé français hier. Vamos lá. Agora com a inversão. Como é que vai ficar isso aqui? Avez-vous parlé français hier? C'est ça. Avez-vous parlé français hier? Isso aqui na aula, gente, eu já passaria apenas a frase. Vocês iriam desenvolver para mim, ou seja, vocês já iriam escrever e a partir dela eu já ia trabalhar outras coisas. Com quem, quando, onde, entendeu? Você falou francês com seu irmão? Você falou francês com a mãe? Como assim, pessoal? Por quê? Se nós não sabemos utilizar o mais simples para que possamos chegar ao mais complexo, é mais difícil. É a mesma coisa matemática. Se você tentar aprender matemática já pela divisão e pela multiplicação, vai ser muito mais difícil, não? Então, isso é o quê? Adição, subtração. Dominou? Sabe agora utilizar? Aí a gente parte para divisão e multiplicação. Beleza, já domino adição, subtração, divisão e multiplicação. Aí eu pego tudo isso e eles jogam o quê? Em uma equação. A equação aqui, a analogia é o quê? Aquelas frases fazendo substituição pelo Y, pelo EN e tudo mais. Você sabe utilizar os pronomes? Y, EN? Ela tinha acabado de passar exercícios assim e eu fiz meio que, né? Xavier, tendo uma intuição assim. Tá complicado. Mas eu não aprendi, não. Não, ótimo. Porque isso é muito, muito importante utilizado, tá? Principalmente na escrita ali, vai fazer uma provinha, um teste. Se você sabe utilizar, você já tem você já fica 70% à frente das pessoas, porque a maioria não entende. Eu não entendi, eu vi ali, ó. Depois eu vou fazer só um exemplozinho para vocês. Me dava, sabe, quase falta de ar. Eu ficava assim, cara, que coisa difícil, eu não consigo entender. E quando eu perguntava para os professores, não, é assim, é desse jeito. E sabe aquela coisa? Para os franceses, os nativos, né? Sim. É assim, é desse jeito. Aí eu falava, cara, eu achei que fosse aprender realmente com um nativo, na verdade fez complicar o processo. Mas é por isso que eu ainda não procurei fazer francês aqui. Porque tem muita coisa que eu não vou entender. E daí, às vezes, eu vou decorar a estrutura e eu não vou entender. É isso, é muito decorar. Quantas vezes eu ouvi, não, Leandro, c'est comme ça. Vas-y, vous allez faire comme ça. Allez-y, vous faites comme ça. Tipo, passei a composer, mas por quê? Não é assim. Pronto, tipo, se vira. Faz assim. E não tudo tem um motivo, e tudo tem uma explicação. E quando seu cérebro entende isso, nossa, que legal, bum, ele assimila, faz sentido, tem lógica. Aí você não tem que decorar, você simplesmente vai internalizando, vai assimilando, acomodando, então vai aprendendo de verdade. É diferente a gente decorar e aprender, né?
No Passé Composé, por exemplo, a gente começou trabalhando até com o jogo de cores para poder gravar. Ah, esse verbo aqui é uma conjugação do avoir, então colocar tudo em azul, por exemplo. Ah, esse é o verbo no passado. Sim, é Então, uma boa, muito vamos dizer, a uma entender visualmente. metodologia, isso, com certeza. Só que mais fácil ainda quando você trabalha o contexto de forma Sim, vívida mesmo, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer outra ação, só para ficar claro isso aqui das perguntas. Tá Identificou bom. isso aqui o tempo inteiro, é muito padrão, é semelhante à matemática. Sabe somar? Sabe subtrair? Vai ser sempre a mesma coisa. O mesmo processo, o mesmo raciocínio, tá? Do presente para o passado, para o futuro e a mesma coisa, e vai seguindo, tá? E a terceira aqui, como é que vai ficar então? Est-ce que Vous parlez français hier. vous avez Vous avez Est-ce que parlé. vous avez parlé français hier? très bien. Est-ce que vous avez parlé français hier? E ela é negativa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que na negativa. Como é que vai ficar então? Você não falou francês ontem? Vous n'avez pas parlé français hier. Très bien. Avec l'inversion, Quer fazer? Ahn, eu não lembro se o pas vai vir depois, logo depois do AV ou no VU, nesse caso, por causa da inversão. N'avez-vous pas parlé? ó, mais fácil Então, do que também você não pode. pensa. Você Na vai verdade, trabalhar ele assim, ó. Como é que eu digo então? Você falou invertido? Avez-vous parlé? Avez-vous parlé? Quando você for trabalhar inversão com a negação, você só vem aqui, ó. N'avez-vous pas? é, Pronto, você circunda todo o verbo ali, o auxiliar, no caso. isso mesmo. N'avez-vous pas parlé, nanana? N'avez-vous pas parlé français hier? E voilà. Tá? Então, sempre. Aí você parte da premissa seguinte. Para você não ficar lá pensando na e dar aquele bloqueio, você pega e já sabe. Ah, já sei que na afirmativa, avez-vous. E o tempo inteiro vai ser o avez-vous. Como assim, né? O tempo inteiro. Eu só vou trocar os particípios. Olha só. Se eu pegar aqui, ó. Você comeu. Vamos lá. Você comeu? Avez-vous mangé? Você bebeu? Avez-vous bu? Você escreveu? Avez-vous écrit? Você precisou? Avez-vous besoin? Avez-vous eu besoin de? Então, ou seja, você teve necessidade de. Como é que eu digo você teve? Avez-vous eu? Com a Avez-vous inversão, tá? Então, avez-vous eu besoin de? besoin de? Você quis? Avez-vous... Não sei como é que é aquele... Ah, Vouloir? Vouloir. Avez-vous... É no passé? Vous? Ó, vamos lá. Como é que é querer em francês? Vouloir. Não, Né? Vouloir. Ótimo, entendeu? Opa, como é que é querer em francês? Vouloir. Parfait. Querido, querida, que no caso vai ser o particípio. Sim. Voulu. Voulu. Então, voulu. Beleza? Avez-vous voulu? Não me recordo. Mas não tem problema. Ó, aí vamos lá. Pouvoir. Você pôde? Avez-vous... De lettres. Vous? Pi. Só isso, ó. Avez-vous pi? Você pôde? Avez-vous pi? Então, pessoal, por exemplo, aqui é um erro muito comum o aluno fazer o biquinho, mas pronunciar som de U do português. O som, a gente tem que desassociar. É normal. O cérebro, ele sempre ele vai fazer o biquinho, você vai lembrar do biquinho, mas você vai pronunciar literalmente som de U. Aqui vamos lá, a gente vai fazer 3 sons, tá? 3 sons que eu digo 3 vezes o som de I. Então, é o quê? Pi, sem biquinho. Pi. Ok, très bien. Maintenant avec l'amour. Agora com o biquinho. Pi. Você sabe. Então a gente cria sempre a desassociação e depois traz o correto, entendeu? Então o som qual é o som de quando? Só o som. Quando eu vejo isso aqui? Pi.
O som, pi, é do sim. i. Ok. Senão aí você voltou novamente a falar o biquinho Tá. com o som do u, entendeu? Aham. Pi. Então tem que criar uma desassociação. Uhum. Por exemplo, aqui, voulu, voulu. Voulu. Então ali literalmente é o quê? Vouli, vouli, Voulu. Aham. vouli. A mesma coisa, 3 vezes, vamos lá. Vouli, vouli, vouli. Vuli, vuli. Uhum. Avec l'amour. Agora com o biquinho. Vuli, Voulu. vulu, Voulu. vulu, Lu, ó. Lu, li. O vulu. som parece que é o mesmo. A gente até pensa, ah, é a mesma Sim. coisa. Não, não é. Ele é muito sutil. C'est vraiment très subtil. Ó, lu, i, li. Lu, lu, li. Lu. D'accord? Aham. Lu. Então é um erro muito comum, que isso Uhum. não é bem enfatizado no início dos estudos. E aí Tá. passa batido, ou seja, o aluno assimila e acomoda de uma forma errônea. E aí ele leva aquele vício de linguagem para o resto da vida, como eu levei, tá? Quantas vezes meus próprios amigos chegavam, Leandro, c'est huit, e falavam assim, cara, eu falava Sim. huit, como se eu estivesse falando oui de sim com T. É. C'est huit, é o quê? O próprio número 8 é o quê? It. It. Duas Aham. vezes som do i, só que no primeiro i, biquinho. It. Ou então fruta, como é que a gente fala fruta? Fruit. Fruit. Nossa, essa do Fruit. 8 você É. complicou agora. A gente É. nunca, Eu nunca do pensamos 8 eu assim. falei errado minha vida toda. Entenderam? Mas eu sei como é que é, porque eu passei por isso, eu falava errado. A gente mora em uma rua que ninguém entende a rua que a gente Tem um mora. monte de vogal. É mesmo? Como é que é o nome? Hoje errou. O Rogerô? Hoje errou. Hoje errou. Ogerô? Aham. É o famoso água ali no final, né? E-A-U, né? Algereal. Algereal. Aí a gente só Oui. leva. Ogerô. É dramático. É dramático também. Eu imaginar, ainda mais no início, né? Que a gente vê um monte de vogal, eu falo, caramba! Aí Eu a sei gente como é que é, ah, pessoal. como aí fica amor. Que palavra a gente vai falar com A? Ah, como l'amour. Oui, c'est ça. Comme l'amour, très bien. Entenderam, pessoal? Olha só, então ele vai seguir esse padrão. Ó, você comeu. Agora, se colocarmos na negativa, você não comeu? Sim. Na negativa. N'avez-vous pas mangé? Isso. Você não bebeu? N'avez-vous N'avez-vous pas? bu? Você não escreveu? Só que é tão lógico, só que no início isso não estará enfatizado, não vai conseguir. Então, por exemplo, aqui a utilização da inversão é a mais pomposa, tá? É a mais cordial, mais polida. Só que não adianta você só saber utilizar essa daqui ou só o est que. Aí o cara chega para te atender, bonjour, madame, voudriez-vous manger quelque chose? Voudriez-vous déjà commander? Aí você, o que ele está falando? E você sabe. Só que, como não trabalhou essa inversão, você vai ficar a ver navios. Na hora você vai falar, cara, o que ele está falando? E é é algo que você já saberia, tá? Sim. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Sobre essa questão da fruta, então, ó, por exemplo, você comeu fruta agora? Como é que eu vou falar isso? Avez-vous mangé fruit? Não sei falar. Maintenant? Então, vamos lá. Primeira coisa. Qual a primeira forma de pergunta? Entonação. Entonação. Vous avez mangé? Vous avez mangé. Só que aí, se você utilizar apenas o fruit, imagine assim, cara, você está comendo todas as frutas da França? Não, você está comendo uma parte, não é? Uma parte daquela existente. Então, vous avez mangé du fruit. Aqui a pronúncia, como que a gente vai falar? Aqui é o seguinte, ó. U tem som de I, não é? Então, primeira coisa, vamos assimilar corretamente o som ali. Então, é o quê? Free. 3 vezes. Free. 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 Beleza. Agora, de modo uníssono, o restante. Free. 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 Beleza. Agora com o biquinho. Free. Free. Não consigo. Free. Porque são 2 sílabas, só que ela, quando a gente pronuncia, ela sai de forma uníssona. Então, ó. Free. Free. Façamos apenas o free com o biquinho, que é o correto, tá? O som de I
e biquinho. Então, vai ficar, ó, free, free, free. Agora eu adiciono o i ali, que é mudo, né? Então, vai ficar o quê? Fruit, 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 le fruit. Então, aqui no caso, como a gente está fazendo o quê? Você come fruta, você comeu fruta, entenda, esse é o contexto, ó. Você comeu fruta. Se eu tivesse dito, você comeu uma fruta, como é que ficaria? Un Fruit. fruit. Você comeu uma fruta? Pronto, já vai assimilar de forma correta. Olha o contexto. Aqui você estará utilizando o artigo indefinido, uma, qualquer. Só que no francês, fruta é o quê? Masculin. Quando entrarmos no âmbito de cada fruta, limão, banana, cereja, cada um vai ter um gênero. Alguns são os mesmos e outros trocarão. Beleza. Você comeu frutas? Plural. Ó, você comeu frutas? Des fruits. C'est ça. Vous avez mangé des fruits? Des fruits. Pronto. Já entendeu? Caramba, quando for jogar frutas, plural, mais de uma, vou jogar o D. Pronto, artigo indefinido, tá? Aí, sobre a questão que vocês tinham falado do EN, olha como que é simples. O EN está condicionado a ser remplacé, substituído, todas as vezes que você tiver a preposição D, ou os artigos indefinidos, tá? Então, quais são artigos indefinidos no português? Aí, a gente vai pensar de forma semelhante ao que nós vimos os artigos definidos. Quais são os definidos? O, a, os e as. En français. Le, la, le. Ok, no português, os indefinidos. Uma, uns e umas. D'accord? En português. Então, quais são os indefinidos? Uma, uns e umas. En français, un, une, des. E voilà. D'accord? Então, deixa eu abrir aqui outro. Aí fica mais fácil, tá? Para vocês assimilarem. Un, une, des. Então, como é que é em português? Uma, uns e umas. Beleza. Ok? Então, como a gente tinha trabalhado ali o fruit, vamos lá. Então, aqui, se eu for substituir, vous avez mangé du fruit? Sim, eu comi. Comi o quê? Comi fruta. Beleza. Como é que vai ficar no francês? Oui. Oui, je mange. J'en ai mangé. E voilà. Je Já jogo o EN. Então, o que que eu fiz? Eu já substituí aqui du fruit par le pronom EN. Tá. E todos os pronomes, quando estiverem no passé composé, todos, tout le pronom, e vão venir toujours avant le verbe auxiliaire. Eles sempre vão vir antes do auxiliar. É só isso. Só tem que identificar o auxiliar. Tá. Então, por exemplo, vou trocar o contexto, mas aqui a estrutura vai ficar literalmente a mesma. Tá. Vous avez mangé. Você comeu carne? Vous avez mangé de la viande? Réponse. Oui, je n'ai mangé. J'en ai mangé. Então, é interessante aqui que nós vamos ter uma ligação e uma contração ao mesmo tempo. Ici, contraction. E après, une liaison. Então, ó, bateu o olho, tem apóstrofe na palavra, você vai lê-la sempre como um todo. Aqui, ó, Jean. Depois eu vou ligar esse an, o N aqui, com o AI. Então, vai ficar o quê? J'en ai mangé. Manger. Por quê? Sempre que vocês virem o acento agudo, vai ser o som do você, ou seja, o circunflexo. Tá. Então, por exemplo, como é que eu falo café em francês, pessoal? Café. Café, beleza. Chá. Thé. Você gosta de café? Então, para não esquecermos, você gosta de café? Pronuncie para si mesmo. Você gosta de café? Você café. D'accord? Você gosta de café? Pronto. Vai bater o olho. Sempre que vir ali E, accent aigu, som de circonflexo do português. O som do circunflexo do português. Sempre, sempre. É igual matemática. 1 mais 1, 2. 2 mais 2 sempre vai ser 4. En français, pareil. Essa parte de fonemas e tudo, a gente vai fazer essa base, entendeu? Porque eu tinha muita dificuldade e eu percebo que os alunos também têm, porque eles colocam vários
fonemas, vários sons. E, tipo assim, é simples. É como se fosse ali mais ou menos 6 que você não tem nem que decorar. Você só tem que trazer o contexto e associar a forma correta. Porque tem aqueles símbolos chatinhos. Eu não gosto mesmo. Até hoje. Olhar aqueles símbolos lá, para mim, não faz sentido. Sim. Sabe? Sim. Não, E aqui, por exemplo, ó, na negativa, vous avez mangé de la viande. Entendi. Uhum. Entendi. Oi? A pronúncia. Eu não tinha entendido quais símbolos, agora eu entendi. Você tem que treinar. Tem um monte de símbolozinho. Eu tinha aula de fonemas. Nossa, era muito chatinho, porque tinha que ouvir o som, aí tinha aquele monte de símbolo e tinha que associar os símbolos. E sabe? Aí eu ficava o quê? Bugando, porque, cara, o que são esses símbolos? É um alfabeto novo. É uma outra língua. Isso. É uma outra língua. Aí, e aquilo aquilo é irrisório. Você tem que saber o seguinte, ó. Um exemplo. Qual é o som disso aqui? Qualquer palavra. Olhou isso aqui. Você vai falar com som de O. O, sempre. Bateu o olho. A palavra tem o I. Qual é o som? O A. O A. Trabalhei aqui o AN. Qual é o som? On. Não. On. Por exemplo, como é que eu falo França? France. France. La plupart des élèves disent France. Esse Fran, vai ser isso aqui, ó. Como é que é vinho? Vin. Aí tudo bem. Entendeu? Sim. Então, AN é som de on. É como se estivesse com algo quente na boca ali, ó. France. Faz sentido. Français. Imagina você dar uma garfada, tá quente pra caramba a comida e você fica soprando. É a mesma coisa. Um som de ON. Ons, France, français. Tá? E aí eu também achava que fosse o quê? Som de an. Falava an e muito errado, sendo que aqui era o France. Aí eu, caraca. E são tipo assim, seria muito mais fácil se tivesse lá o AN, né? Bonitinho. Aí vai te coloca o símbolo. Entendeu? Isso é só, vamos dizer, a pontinha do iceberg, tá? Sim. Aí só para terminar essa parte aqui, por exemplo, nós temos aqui o EN, beleza, já de forma prática. Na negativa, como é que vai ficar? Então, por exemplo, vous avez mangé de la viande? Non. Non. Jean. Né? Mangé pas. Sempre, o princípio é o mesmo. Todas as vezes no passé composé, você vai negar o auxiliar. É a mesma coisa aqui. Je n'ai pas mangé. Entendam o seguinte, o particípio, ele é apenas a cereja do bolo, sempre. Ele é a cereja. O mais difícil é o quê? Colocar o trigo, os ovos, bater, assar. O mais fácil é o quê? Só vir e colocar a cereja, não é? É isso. O particípio no francês é isso, a cereja do bolo. Só venho e coloco ali. Isso aqui que os alunos não conseguem entender, é o que, vamos dizer, que trava a estrutura da frase. Que a gente pegou. Oi? Uma aula só. Essa foi a última aula que a gente pegou. Foi uma aula que eu não consegui fazer exercício nenhum. Isso, e essa questão de exercício, eu trabalho sempre, como eu mencionei, é voltado para a praticidade. Então, como vocês já são dois, vai ser muito mais fácil, muito melhor de praticar, porque vocês vão desenvolver diálogos. Os exercícios vão ser o quê? De forma lógica, a gente vai ter a parte escrita, mas vocês vão praticar um com o outro. Sim. Mon chéri, vous avez vu mes lunettes? Você viu meus óculos? Não, eu não os vi. Je ne les ai pas vus. Então, vocês vão utilizar seu I, seu D, tudo bonitinho, só que de forma correta, sem ter que ficar estudando ali as regras, tá? Vai ser aquela coisa já pronta. Por quê? É intuitivo. Quando você só mostra para o cérebro como fazer, como relacionar, ele já faz o serviço sozinho. Ele já faz isso sem a gente pensar. É tudo inconsciente. E outra coisa que eu trabalho bastante é programação neurolinguística. Quando, por exemplo, a gente vai estudar uma coisa um pouquinho mais difícil, tipo assim, um EN, eu já crio uma familiarização, então eu já mostro aqui na aula rapidinho, você já o quê? Você já teve contato, se familiarizou. Lá na frente, quando entrarmos novamente nesse âmbito, você já está familiarizado, então você não vai ter barreiras nem nada. A informação ela vai passar com muito mais facilidade, porque você já estará familiarizado. Então, a assimilação é muito mais rápida, muito mais fácil. Esse princípio de programação neurolinguística também eu utilizo bastante em cada uma das aulas, tá? É muito mais... Eu consigo falar com o seu inconsciente, sem você nem saber, sem nem você perceber.
Legal. A gente fala a programação preditiva, né? Eu já coloco uma coisa lá na frente e depois, na hora certa, você vai falar, nossa, faz sentido. Por quê? Porque você já viu lá no início. Se eu chegasse já de cara e falasse, você não ia entender. Só que quando trabalha assim, pronto, mata a charada. E aí, pessoal, todos os pronomes, é isso. Você vai colocar sempre antes do auxiliar. Todos. Tá bom. Se eu trocar aqui, ó, colocarmos, por exemplo, você foi à praia. Vou deixar aqui só para vocês entenderem, perceberem esses padrões. Você foi à praia? Como é que vai ser? Você foi à praia? Vous avez... Ó, você foi. Sempre com o aller, a gente vai utilizar como auxiliar, on va utiliser como verbe auxiliar être. Toujours. Vous êtes. Vous êtes. D'accord? Você foi, vous êtes allé. D'accord? Vous êtes allé. Très bien. E aí eu vou colocar no singular mesmo, tá? Masculin. Vous êtes allé où? La plage. À la plage. Porque assim, a gente vai... Mesmo raciocínio. Quando você vai a algum lugar. En français, pareil. Vous êtes allé à la plage? Você foi à praia? Eu fui lá. Oui. Então, lembre-se. Aqui a gente vai utilizar o pronom Y. Você vai fazer para mim. Todo pronome, quando estiver ali sendo substituído no passé composé, ele vai vir antes do auxiliar. Então, como é que eu digo eu fui? Je suis. Je suis Je allé. suis... Allé. Je suis allé. Très bien. Oui, je suis allé. Beleza. Subentendendo. Je suis allé à la plage. La plage. Só que eu já passei a dica para vocês. Então, onde que eu vou botar o Y aqui? Je suis allé. Antes do verbo auxiliar. Antes. Cadê o auxiliar aqui, pessoal? Eu suis. Ok, então ele tem que vir antes do auxiliar. Quando eu digo antes, antes, é G. Para trás dele, tá? Porque senão, às vezes, o aluno pensa que é aqui. Não, aqui é depois, tá? Tipo, aqui é depois. Então, antes dele. Bora lá, vai ficar como? Opa! Eu venho e faço uma elision. Como é que é o nome disso aqui? Elision. Elision ou contraction, d'accord? Pronto. Oui. Je suis allé. Je suis allé. J de jiboia mesmo, tá? Je suis allé. E vou lá. Na negativa. Non. Geni. Suis allé pas. Aí vocês vão partir da mesma premissa. Não, é G. Faça a primeira negação. Faz só a negação primeiro. Então vamos lá. Eu não fui. Je ne suis pas allé. Eu não fui. Pronto. Não ficou mais fácil, mais claro para você? Ótimo. Onde que eu vou colocar o Y? No G. No G. Não, ele tem que vir antes do verbo auxiliar. Cadê o auxiliar aqui, pessoal? É verdade. É o ne. Ne suis. Isso. Então, identifique o auxiliar. Pronto. Eu venho e coloco antes dele. Coloquei antes. Ah, olha o que ficou aqui. Beleza. Então, pronto. Como é que eu vou pronunciar agora? Je ne suis pas allé. C'est ça. Je ne suis pas allé. Pode fazer a liaison ali. Tá. Je ne suis pas allé. Pronto. Se você tenta ficar ali, como é que vai ser? Como é que vai ser? Você percebeu? Ela não sai, a informação ela fica o quê? Truncada. Por quê? A conexão neural ela não está devidamente feita, tá? As sinapses. Aí, quando você já sabe fazer a afirmativa e a negação, você só, opa, afirmei. Onde é que está o auxiliar? Ah, suis. Pronto, já sei que tem que vir antes. Tá. Encaixa. Na negação, pá, encaixa. Lógico. Pela primeira aula, vocês não vão já de cara conseguir, entendeu? Mas já vai, tipo assim, clarear muita coisa. Vocês já vão olhar e falar, nossa, realmente, é simples. O livro esperava que a gente fizesse na primeira aula. Oi? O livro esperava que a gente tivesse bom no final da primeira aula já. Então, é tipo isso. E aí, ele, tipo assim, você já está ótimo, vamos ver outro conteúdo. Tchau. Nunca mais vamos ver o livro. Exato. E vai embora. E vai embora. E aí já era. Porque você vê, mas não... Os livros, eles são apenas, tipo assim, como se fosse uma amostra grátis. Sim. Do que realmente é a língua, o que é. Porque eles poderiam desenvolver vários contextos, várias outras coisas, mas não... É só a pontinha do iceberg, entende? E aqui,
através dessa metodologia, vocês não vão ficar naquela coisa. Repita, faça como exemplo. Vocês vão realmente desenvolver Sim. a parte de essas novas conexões neurais, que é isso que vai dar o respaldo para vocês pensarem, escreverem, falarem francês, entendeu? Tendo como base o idioma português, porque ele vai fazer como se fosse uma ponte, o cérebro. Ele vai fazer uma ponte o tempo inteiro, a conexão lógica. Ah, precisar. Avoir besoin de. Ah, porque é o verbo ter necessidade de. Eu tenho, j'ai. Eu preciso, j'ai besoin de. Eu tenho necessidade. Ah, pronto. Sim. Não fica aquela coisa igual eu tentava entender o avoir, não conseguia. Mas por quê? Como assim? Por que é j'ai? Eu nunca coloquei esse D quando eu pedi o besoin. Então, você viu? E vocês sabem, tipo assim, algo que vocês estudaram, mas olha o que foi associado. Besoin, necessidade. Se eu chegar a utilizar somente a palavra besoin, eu vou falar assim, ó. Qual é a maior necessidade do Brasil atualmente? Quel est le plus grand besoin du Brésil actuellement? É apenas um substantivo. Sim. Entendeu? Aí, quando a gente utilizar o avoir, como é que é ter mesmo em francês, pessoal? Avoir. Ótimo. Então, eu tenho. Avoir de. Já. J'ai. Isso. J'ai. Eu tava pensando em outra coisa. Ça va. Mas é isso, ó. Aqui, quando eu disser, então, eu tenho, o que que é? Olha só que legal. Eu tenho. Agora faz mais sentido. Sim. Porque você mostra, no caso, eu mostro para o seu cérebro que, cara, je é eu, e literalmente é. O é aqui é o quê? Tenho, literalmente, sim. Mas no início, são apenas duas vogais. Ele não consegue entender, se não lhe for dito, que isso aqui significa tenho. Quando você mostra de forma... Ah, agora faz sentido. Então, quando eu tenho aqui, eu faço a contração e fica assim. Pronto. Nunca mais vai ter problema com esse verbo que ele é estressante para muitos alunos, porque a gente vai utilizar o tempo inteiro no passé composé, né? O tempo inteiro. Beleza? Pessoal, só para a gente terminar aqui, eu vou passar só como se fosse 3 combozinhos de 2 palavras e vocês vão desenvolver para mim uma perguntinha, tá? Bem simples. Uma no afirmativo, perdão, uma no presente e uma no passé composé, tá? Bora lá, então. Anotem aí, por gentileza. Quer dizer, eu vou colocar aqui, deixa eu só copiar essa parte aqui para não ficar muita coisa na telinha. Rapidão. E aí, por exemplo, essas partes que nós teremos na aula, essas notas, eu vou passar para vocês em cada uma das aulas. Além do material, vocês vão ter acesso a tudo que eu fizer anotação nesse quadro, entendeu? Então, já é mais conteúdo para vocês praticarem e não perderem nada. Porque não tem que assistir a aula para ficar, tipo, copiando e tudo mais, ou perdendo tempo aqui copiando, entendeu? Tá bom. Calma aí. Leandro, aí esse material você passa o que é PDF, é Word, é pelo WhatsApp? Isso, é PDF. Aí eu vou enviar para vocês pelo próprio WhatsApp, tá? Tudo PDF. Isso, vamos lá então, ó. A primeira aqui, ó. Français e ma, beleza? Vocês vão fazer uma perguntinha. Uma afirmativa e uma negativa, tá? Vixe, deixa eu ver. Lembrando, quais são os possessivos no português? Meu, minha, meus, minhas. Beleza. Meu, minha, meus e minhas. En français. Me. Você vai seguir a mesma ordem. Olha só. Meu, minha, meus e minhas. Mon, Ma, me. Pronto. Vamos lá, em português. Meu, minha, meus e minhas. En français. Meus e minhas. Mon, ma, me. Se eu pegar como tu, o teu, a tu, os teus e as tuas. Tom, tá, te. Se eu pegar a terceira pessoa do singular, no caso, o dele, a dela, né? Ou a dele, tá?
Só que vai ser o seu, a sua, os seus e as suas. Então, Sim. o seu, a sua, os seus e as suas. Sim. Som, sa, Sa, se. se. Você vai manter o mesmo padrão cognitivo. Som, sa, se. Então, o quê? Mon, ma, me, ton, ta, te, som, sa, se. Você não vai decorar, você vai realmente Entendi. fazer essa conexão que vai fazer sentido. Fez Tá. sentido? Já era. Você não precisa nem se forçar a decorar nem nada. Ele já faz sentido, ele mesmo já internaliza. Por quê? Esse é o processo de aprendizagem, assimilação e acomodação. Só que só vai acomodar, entre as aprender, se fizer sentido, se tiver realmente vívido para o seu cérebro. Tá. E muitas vezes não está. Por isso que a gente fica penando nas coisas, para decorar ou coisa e tal. Vamos lá. O próximo aqui. Maintenant. Le troisième. Então, uma frase bem simples, tá, pessoal? Français et ma. Vamos lá. Ma mère parle français. Parle français. Fala. Tipo o quê? Mãe fala francês? Minha mãe fala francês. No Ma mère afirmativo? Ma mère parle parle français. français. Com quem? Avec Avec moi. moi? Ça va? Quando? Tous les jours. Então, vai lá. Minha mãe fala francês comigo todos os dias. Ma mère parle français avec moi tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de apprendre. J'ai besoin. De apprendre le français. C'est ça. J'ai besoin. Parfait. J'ai besoin d'apprendre. Pour pratiquer. D'apprendre. Ouais. Voilà. Parce que j'ai besoin de pratiquer pour le test, pour l'épreuve, pour le contrôle, pour le test. Entendeu? Você tinha me dado só. Minha mãe fala. Beleza, ok. Só que você quer sempre mais, não é? Sim. Ótimo, très bien. Vai lá, Cristiano. Français et ma. Eu tinha pensado numa frase, mas eu acho que teria que trocar. Mas vamos lá, eu vou partir do básico. Uma perguntinha. Quando vocês pensam, por exemplo, quando você está pensando em francês na frase? Eu já pensei em francês nesse caso. Não, você vai utilizar o português. Tá? Por quê? No francês você ainda não tem um léxico, imagine, uma rede neuronal bem estruturada, bem desenvolvida. Então, no português isso é desse tamanho. No francês ainda está assim, ó. É como se fosse uma raiz. Sim. Uma planta que está crescendo. Ela está desenvolvendo as raízes. No português, as raízes já estão, tipo assim, uma árvore grande, forte, frutífera. No francês, vai ficar. Só que ela ainda está uma mudinha, entendeu? Então, você vai utilizar a raiz do português. Eu tinha pensado no francês. Francês minha. A frase que eu pensei em português era eu falo francês na minha empresa ou na minha casa. E aí eu pensei no chez moi. Oui, c'est ça. Mas antes você pensou o quê? Em português. Tipo assim, o estímulo, ele é o quê? Ele é em português. A gente não pensa diretamente no idioma. Só depois que já está bem o quê? Habituado. Mas inicialmente o tempo inteiro, a sinapse ela vem no português. O tempo inteiro. Por isso que preconize isso, utilize isso ao seu favor. Então, como é que é a frase? Em francês agora. Je parle français de ma entreprise. De mon entreprise. De mon entreprise. Por quê? Porque é feminino e ele começa por vogal. Entendeu? A mesma coisa se eu falar assim, eu falo francês com a minha amiga. Aí, no caso, vocês vão pensar, né? Ah, minha amiga, beleza. Não. Amiga é feminino, ó. Je parle français avec mon ami. Eu não posso colocar o ma, eu venho e utilizo o possessivo ali. Por quê? Por que disso? Olha só, como é que ficaria? Ficaria subentendido uma contração. Esse tipo de contração é impossível eu fazer aqui, ó. Mami. Não dá. Eu só vou fazer esse M apóstrofo quando for o seguinte, por exemplo.
Cristiano, você falou comigo em francês? Vous m'avez parlé en français? Vous m'avez parlé. Entendeu? Aí eu posso, porque vai ser o quê? Um pronomezinho do objeto Sim. indireto. Beleza? Très bien. Então vamos lá. Número 2. Maintenant, jus. Je bois un jus d'orange. Maintenant. D'accord? Maintenant, je Pourquoi? vais boire un jus d'orange. Vous avez soif? Pourquoi? C'est pour ça que vous buvez? Parce que j'ai... Como é que é? Fome? Fome. Sede, eu esqueci sede. Não É lembro. fã. Isso, mas é isso mesmo. Por quê? Tudo, o tempo inteiro, haverá um motivo, uma causa. Sim. E isso já está em vocês. Você já tem as respostas. Agora você tem que trazer para o francês. Por que que agora eu bebo suco? Ou estou bebendo? Porque eu estou com sede? Parce que j'ai soif? Parce que j'ai faim? Parce que je vais m'hydrater? Parce que j'aime le goût du jus d'orange? Parce que je n'ai rien à boire, il n'y a pas d'eau chez moi, porque não tenho nada para beber, não tem água em casa, só tem suco. Só que se não pensar, não desenvolve. É tipo assim, é como eu estou mencionando, é uma raiz, são raízes que você vai... A raiz, quando eu quero dizer o quê? As conexões entre os neurônios. Quanto mais sinapses forem desenvolvidas, mais você fala, mais você desenvolve, mais você escreve e mais tudo, tá? Vai lá, Cristiano, por gentileza. Avez-vous du jus? Du jus? De jus? Du. Tá afirmando, você vai trabalhar du, de, la, de. Sempre que afirmar, du, de, la, de. Quando negar, aí ele vai trabalhar apenas o de, tá? Então, ó, você está dizendo, você tem suco? Avez-vous du jus? Du jus. Só que o agora? Avez-vous du jus maintenant? Você tem suco agora? Então, quer dizer o quê? Tipo, antes não tinha, agora, tipo, já chegou o suco? Então, como é que a gente falaria isso? Já chegou o suco? No mesmo formato? Avez-vous du jus maintenant? Você que sabe, você que manda. Nesse formato. Como é que é chegar? Chegar. Não sei se você rompeu. Eu pensei no aller, devenir. Arriver. Arriver. Lembra lá, vocês falam inglês? O dia todo. Voilà. To arrive. Donc, arriver. O Eu próprio inglês vai ajudar em muitas conexões, em muitas associações, o inglês também pode ajudar, tá? Com certeza. Eu faço muitas situações porque eu trabalho o dia todo com inglês e às vezes eu saio da reunião para entrar na aula correndo. Então, o chaveamento fica... Sim, o Swift ali, né? Switch, pardon. Switch. C'est ça. Então, ó, o suco já chegou? Le jus est déjà arrivé? Le jus est arrivé? D'accord? C'est ça. Então, só bem simples. Eu bebi suco agora. Je bu. Para vocês não se confundirem quando for pronunciar o je, tá? Ó, je parle, je mange, je bois. Eu esqueci do... Isso. Aí, quando a gente for utilizar o eu tenho, o avoir, trabalha ele aberto. Je. Não que vocês não possam dizer je. Só que se o aluno falar aqui je, automaticamente, quando ele for utilizar aqui, ele já vai errar. Ele vai falar je também. Por quê? Eu passei por isso, eu errava, e a maioria dos alunos, quando eu digo a maioria, tipo é 90%, 95% fazem o mesmo erro. Então, como eu mencionei, quanto mais organizado estiver a informação, mais fácil, mais vívido, tá? Mais eficaz é a sua aprendizagem. Je. Pronto. Assimilou que o JE é je, o J''I é je, pronto. Vai embora. Já segue para mais coisa, entendeu? Então, ó, eu bebi suco. J'ai bu du jus. Agora. Mantém. Pergunte para sua esposa se ela bebeu suco. Agora.
Você que sabe. Se quiser utilizar o tu. Vous avez bu du jus maintenant? Não. Você sabe. Não, eu não bebi suco agora. Só que você já vai jogar o EN. Ou seja, você não vai aprender o EN de forma gramatical. Não, eu não bebi. Só que no contexto. Não. Como é que vai ficar? Tenta lembrar aí. Je ne... Jean. Não. Je ne bu pas. Je ne bu pas. Então, é Então, assim, ó, a primeira coisa que não pode errar é a negação. Simples, sem colocar o EN. Então, tem que saber o que negar. Ó, eu não bebi. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Todas as negações no passé composé, elas vão vir no auxiliar. Je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, je n'ai pas fait, je n'ai pas vu. E vai embora, tá? Aí depois você tem que trabalhar o EN. Então, é por partes. Je n'ai pas bu. Sim, eu não bebi, beleza. Só que com EN, je n'ai pas, je n'ai pas bu. Ou, se quiser, utilizar o jus, je n'ai pas bu de jus. Pronto. Ótimo, d'accord? E para terminarmos aqui, café le soir. Mon mari prend un café le soir. Du café. 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 D'accord? Pergunte se ele gosta de café à noite. Perdão. Pergunte se ele gosta de café à noite. Vous aimez, pode ser? Oui? Vous aimez du café le soir? Du café, tá certo? Não, aí não vai utilizar o du, porque o aimer, ele utiliza apenas os artigos definidos. Vous aimez le café? Vous aimez le café le soir? Le café. Café. Aí você está com vício de linguagem aí com o K, o som. Você está falando sempre como em português. Entendeu? Café. Então, vous aimez le café le soir? Vous aimez le café le soir? Non, j'adore les cafés. J'adore les cafés. Gente, me fugiu a palavra, estava na... Le matin? Le matin. Fugiu a palavra. Le matin. Então, ó, não, eu não gosto de beber café à noite, mas eu bebo de manhã. Non, je n'aime pas boire les cafés les soirs, mais j'aime boire le matin. C'est ça. Só que aí já colocaríamos o EN, tá? Oui, J'aime en boire le matin. J'aime en boire le matin. J'aime boire du café le matin. Entendeu? Ou seja, são frases simples, só que se a gente ainda não trabalha assim frequentemente, a gente acaba não saindo, ou sai com aquela dificuldade. O intuito é esse, o quê? Deixar com que a mensagem passe sempre o quê? De forma realmente clara, tá? Fluida, sem travar, sem nada, tá bom? Tá bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leandro, depois você me passa os seus valores, por favor. Se você puder passar pelo WhatsApp, eu agradeço. Sim. Pode deixar. Só gostaria de saber, por gentileza, por exemplo, quantas horas vocês pensaram fazer, tipo assim, porque eu vou passar o valor da hora-aula avulsa e explicar, tipo assim, eu vou fechar um pacote com vocês. Então, por exemplo, Leandro, a gente vai querer fazer 2 horas por semana, duração de, aí eu coloco assim, 3 meses, 6 meses, a quantidade de duração, entendeu? Para eu passar direitinho os valores, tá? Duração, acho que não tem duração. A ideia é fazer, fazer. Treinar por bastante tempo. Sim. Mas aí eu preciso saber aqui, porque eu vou, tipo assim, eu vou fazer como se fosse, por mais que seja online, tudo, eu vou fazer tipo um contratozinho, bonitinho, entendeu? Então, tipo, 6 meses, beleza. Então, pode ser de 6 em 6 meses? Pode ser de 6. Normalmente eu fecho de 6 em 6, porque com 6 meses, pessoal, meus alunos já, tipo, com 3, 4 meses, eles já estão fluentes, entendeu? Então, se chega a 6 meses, o pessoal já, merci, Leandro, já vão embora, entendeu? Antes eu ficava triste, eu não entendi o porquê. Que eu queria perguntar, a gente fazia 2 vezes por semana, então acho que é bom continuar 2 vezes por semana. Sim. As aulas eram de 1h30, 1h15, mais ou menos. Ótimo.
tá? Mas qualquer coisa a gente pode ficar 1 hora, também não tem problema nenhum, acho que 15 minutos não faz diferença nenhuma. Não, tranquilo, Uma tranquilo. hora ou 1 hora e Vocês que meia, sabem. que o teu método também, que você achar melhor. E aí, Sim. outra coisa que eu preciso te perguntar, como a gente veio pela empresa do meu marido, a gente tem direito ao reembolso. Então, seria legal se você emitisse nota para a gente, tá? O pagamento é a gente que faz, normal, tá? Então, você vai receber de conta corrente para conta corrente normal, só que a gente precisa desse recibo. Sem problema, sem problema. Com CNPJ e tudo, né? Eu te perguntar, você tem CNPJ? Tenho sim. Legal. Aí eu passo a nota para vocês dos valores e tudo mais, sem nenhum problema. Tá. E aí depois você passa para a gente também os dias que você tem disponibilidade, os horários, porque por enquanto a gente precisa encaixar com a agenda dele, que está trabalhando. Não, tranquilo. Com relação aos meus horários, pessoal, é mais fácil vocês me falarem de vocês, porque os meus horários são bem flexíveis. Então, quando o pessoal já me procura, eles já querem essa flexibilidade, entendeu? Por exemplo, para cancelamento de aula, 6 horas antes do horário marcado, você pode cancelar sem nenhum problema. Cancelou dentro, vamos dizer, sem estar dentro desses 6 horas, a aula fica acomodada. Então, fica mais fácil para vocês falarem, o Cristiano pode terça e quarta de manhã. Aí pessoal, eu consigo tal e tal horário, fica mais fácil para eu chegar e falar. Meus horários são muito, flexíveis, entendeu? Tá bom. Mas com relação à nota, questão de horário, podem ficar tranquilo, tá, pessoal? É tudo conversado, tá? Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Então, tipo assim, vou colocar aqui como se fosse 8 horas aulas mensais, tá? Duração de 6 meses, tudo bem? Tá bom. Aí eu vou fazer o cálculo em cima disso aí, tá? Aí logo mais eu mando lá no seu WhatsApp, tá? Tá bom. Patrícia. Obrigada, Leandro. Muito Merci obrigada. a vous, les amis. Muito obrigado, tá? Foi um prazer estar com vocês. E qualquer dúvida no que eu puder ajudar aí, estamos juntos, tá? Muito obrigada. Prazer, Leandro. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Bonne journée. Il est quelle heure maintenant? 17. 17. C'est déjà l'après-midi. Oui, c'est ça. A gente tem que falar 6 horas menos 15, que eu faço tempo que eu não pratico isso. Sim. Le quart. É isso? Isso. São o quê? São 5, calma aí, 4h45? 4h45. São 5h45. 5h45. Então você vai falar assim, il est 18h moins le quart. É porque no português a gente joga 15 para o horário, né? No francês você já joga o horário cheio menos o que está faltando. Então, tipo assim, 5h45... Eles adoram fazer uma conta, não. Eu falo o horário certinho, que é para não ter erro. Não, antes eu também não gostava muito, não. E aí depois entendi. Faz sentido depois. Depois foi fazendo sentido. Mas você vai jogar, ó. Il est 18h moins le quart. Ou il est 6h moins le quart. 6h de l'après-midi moins le quart. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Salut. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao.